travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Na nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao mesmo tempo, com o mesmo ar frenético e distante. Isto é, aqui as pessoas se entediam e se dedicam a criar hábitos. Nossos concidadãos trabalham muito, mas apenas para enriquecer. Interessam-se sobretudo pelo comércio e ocupam-se em primeiro lugar, segundo sua própria expressão, por fazer negócios. Mas há cidades e países em que as pessoas de alguma forma, de vez em quando, suspeitam que existe algo mais. E isso em geral não muda a vida delas. Simplesmente houve a suspeita, o que já é alguma coisa. O que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que se pode ter para morrer. Dificuldade, aliás, não é o termo exato. Seria mais certo falar em desconforto. Nunca é agradável ficar doente. Mas há cidades e países que nos amparam na doença e onde podemos, de certo modo, nos entregar. Em Orã, porém, os excessos do clima, a importância dos negócios, a insignificância do cenário, a rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Lá, o doente fica muito só. O que dizer então daquele que vai morrer apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes de calor, enquanto, no mesmo minuto, toda uma população, ao telefone ou nos cafés, fala de câmbio, de notas fiscais ou de descontos? Olá, meu nome é Luca Rossi e esse é o primeiro episódio do programa No Pátio, diretamente de Barcelona. Eu sou a Elma, eu sou jornalista, eu estou também aqui em Barcelona. E eu sou a Marina Darmaros, falando diretamente de São Paulo. Essas imagens que vocês acabaram de ver ilustrando esse trecho do livro de Camus, chamado A Peste, um nome bem sugestivo, elas são imagens aéreas, são vistas aéreas de São Paulo e de Barcelona. Barcelona passou por uma retransformação urbana em 1860, quando foi implantado o plano do arquiteto Ildefonso Cerdà, em que todos os quarteirões teriam pátios públicos que poderiam ser utilizados por todos os vizinhos de cada quadra. Infelizmente, esse projeto não foi totalmente implantado e esses pátios internos eles acabaram sendo privados. Mas os pátios sempre tiveram essa vocação de espaço de trocas, de compartilhar, de comunidade. É um espaço verdadeiramente social. Isso é o que a gente quer fazer, busca fazer com esse projeto. E bom, São Paulo foi construída sem qualquer planejamento, né? Mas se esse caos cria uma beleza plástica aos nossos olhos, é nos tempos da pandemia que nós nos dedicamos cada vez mais a ver as margens. Olá, Cíntia, tudo bem? Olá, Marina, tudo bem com você? Tudo bom. Cíntia, você é uma das responsáveis da Agência Mural, que é um portal de informações sobre a periferia feito a partir da periferia. Você acha que está chegando à periferia a informação necessária, especialmente sobre a prevenção do coronavírus? A gente percebeu nesse período de pandemia, né, de quarentena, que as informações para chegar nessas pessoas também geralmente é por meio de televisão, rádio, mas que o WhatsApp se tornou uma ferramenta em que essas informações chegam mais para essas pessoas. As fake news, elas acabam sendo muito espalhadas por esse caminho, porque é onde as pessoas mais têm contato. Onde elas mais compartilham as coisas. E a gente começou a ter muito contato, retorno de pessoas perguntando pra gente: olha, essa notícia aqui é verdadeira? Eu posso confiar? Vocês podem confirmar pra gente se isso é confiável ou não? E a gente percebeu a necessidade de criar um contato maior por esse canal. Cíntia, a grande mídia está refletindo a realidade da periferia nesse momento? A gente percebeu que nesse período as periferias como todas elas tomaram uma grande proporção e se tornou um cenário em que todos começaram a se preocupar por diversas questões, tanto econômicas como sociais,
porque isso é um impacto direto na cidade como um todo, não é só em um determinado lugar. Porque a gente sempre viu antes que tinha uma cobertura muito estereotipada, mais focada em violência, em assistencialismo. Então a gente tem visto que tem sido um movimento bom, né? Que essa visibilidade que as periferias têm ganhado por meio disso, que não é tão bacana, mas que a gente só vai entender que isso é positivo a partir do momento que essa preocupação não seja só neste momento, não seja só algo pontual. Cíntia, vocês fizeram um estudo que apontava que a letalidade do coronavírus na periferia é 5 vezes maior que a média do Brasil? Algumas coisas que a gente consegue perceber que isso é maior, por exemplo, porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele atende a maior parte da população. Então a gente sabe que a falta de vaga no UTI não acontece só agora por causa do Covid, ele já acontecia antes. Então, essa letalidade de que as pessoas morrem mais nas periferias, ela já é algo que acontecia antes também. Então, a gente só está passando por um momento em que uma situação está reforçando e está mostrando algo que já acontecia antes. Qual diria que é a causa principal dessa desigualdade na periferia, na saúde também? A gente, se for pensar numa região nobre, as pessoas que têm condições de pagar um plano de saúde, um convênio médico, elas vão ter um tipo de atendimento. O número de pessoas que têm um plano de saúde é muito menor. Quem é atendido pelo SUS é uma grande parte da população. Então, se a gente for pensar um hospital numa região, na Zona Sul, por exemplo, ele atende muito mais pessoas do que uma pessoa num hospital particular, por exemplo. Às vezes passa meses para conseguir agendar uma consulta. E num atendimento num pronto-socorro, por exemplo, às vezes a pessoa fica ali esperando uma triagem umas 2 horas, até ser atendida pelo médico de 4 a 5 horas. Né? Se você vai num plano de saúde para quem é de uma área mais nobre, que tem condições, que pode pagar por isso, ela às vezes é atendida em meia hora. Então a gente tem essa diferença, é uma desigualdade, então por isso que a gente fala que é algo já existente. Cíntia, então por tudo que a gente já conversou até agora, dá para dizer que o fique em casa é praticamente impossível aí, né? Quando a gente vê falando um dado, né, que 48%, 50% da população está em casa, mas a gente vendo que as pessoas precisam sair. Se você pegar um horário de pico, umas 6 horas em que as pessoas vão para o trabalho, estão voltando, né, ou 6 da manhã, ou 6 da tarde, voltando para suas casas ou indo trabalhar, os ônibus estão lotados. Então é muito complicado. Mas, assim, quando a gente pensa que são serviços essenciais, quem trabalha nesses serviços essenciais também mora na periferia, a maior parte mora. Para ela chegar no seu trabalho, ela precisa do transporte público. Cadê a estrutura para que essas pessoas realmente sigam esse isolamento, né? Então a gente sabe que não é todo mundo que consegue, né? Uma parte consegue fazer home office, mas e quem não consegue? Como que ela vai, uma família de 5 pessoas, 2 precisam sair para trabalhar, mas as outras ficam. Quando ela chega, ela consegue ter esses cuidados, né, para quem ficou em casa. É bem complicado. E aí, a partir do momento que a gente toma várias medidas, sem entender a realidade da maior parte da população, isso se torna um problema. Cíntia, então, para ampliar um pouco a nossa conversa, a gente vai conectar também com o Lucas, um dos repórteres aí da Agência Mural. Tudo bem, Lucas? Tudo. Muito bom, obrigado pelo espaço. Qual é a situação que você está encontrando e trabalhando na periferia nesse momento? Eu moro aqui no extremo da cidade, eu moro em Guaianazes, então fica a mais de 30 quilômetros do centro de São Paulo. E as dificuldades são as dificuldades que a gente sempre enfrentou, mas agora estão mais intensificadas, né? Então, por exemplo, o isolamento social é uma das medidas que as autoridades de saúde pedem, mas, por exemplo, em Guaianazes, nos bairros, na grande parte das periferias, pessoas moram em casas muito pequenas em que muitas vezes esse isolamento é difícil de praticar. Então, aqui nos vizinhos, eu tenho pessoas que num cômodo moram mais de 5, 6 pessoas.
Numa das matérias que a gente fez durante essa cobertura, a gente conversou com o Alex, por exemplo, que na casa dele são 11 pessoas num cômodo, embora na Zona Sul. Isso é muito comum e isso impede que o isolamento seja praticado. Aí, entre outras questões, também tem a questão a questão financeira. Muitas pessoas não têm condições de se manter em casa, são autônomas, tem muitos imigrantes, por exemplo, também em Guaianazes. Então, essa questão de isolamento é muito difícil porque as pessoas não conseguem ter dinheiro para ficar em casa, isoladas durante esse tempo de pandemia. A questão do álcool gel, das máscaras também, aí eu acho que está muito atrelada à questão de questões financeiras, que as pessoas muitas vezes não têm condições, então contam muitas vezes com doações de igrejas, de movimentos sociais, enfim, para conseguir para manter essas medidas todas de isolamento e esses cuidados. Lucas, você comentou essa questão dos imigrantes. De onde são essas pessoas? Então, as pessoas aqui em Guaianazes, por exemplo, tem muitos haitianos que vieram a partir de 2014. Primeiro teve o terremoto em 2010 no Haiti, então alguns começaram a vir a partir daí. Em 2014 esse movimento se intensificou, então mais deles vieram aqui para o bairro. Então é comum no cotidiano, na vida, nos comércios, enfim, eles estarem presentes. Eles muitas vezes não são formalizados, né? Então tem essa questão de que, por exemplo, a questão do auxílio emergencial de R$600 que o governo prometeu para as pessoas mais pobres, para os informais, muitos deles têm dificuldades para fazer o cadastro e para conseguir outros auxílios, outras doações que precisam de formalização. Um dado que eu posso trazer para vocês, a gente fala num período desse que a prevenção é lavar as mãos, é usar álcool gel, evitar aglomeração. Em vários bairros, as pessoas teve problemas com falta de água, que é uma coisa que já acontece há um tempo, desde que teve aquele desabastecimento das represas, em que choveu pouco tempo. Todos os dias, as pessoas, né, que estão nas favelas ou nos bairros mais periféricos, têm o corte de água. Por exemplo, na casa dos meus pais, todos os dias, após as 8 horas da noite, a água da rua é cortada e ela volta no outro dia de manhã. E aí, se a pessoa, né, não tirar uma caixa d'água que guarda ali, nesse período da noite ela fica sem água, se precisar. Então, imaginem em outras regiões que as pessoas não conseguem, durante o dia, não tem água, como ela vai lavar as mãos? Como ela vai se prevenir? Ô Lucas, e o que acontece agora quando alguém tem os sintomas do coronavírus ou até de qualquer outra doença? Nesse momento, o que acontece? Então, as pessoas são indicadas a procurar a unidade básica mais perto de casa. Então, aqui perto de casa tem 3 unidades básicas, as UBSs, mas elas já estão, por exemplo, sobrecarregadas. Então, as pessoas não conseguem entrar, as pessoas que já precisavam de remédios e pegavam todo mês, por exemplo, elas já não encontram esses remédios todo mês. Então, tem pessoas que estão precisando comprar. Mas aí também, se não tem dinheiro para se manter em casa, aí está com mais dificuldade para comer, como essas pessoas vão comprar remédios? Então, a gente sabe que esses hospitais estão lotados, que essas unidades básicas estão lotadas também, só que a gente não tem dado público que nos confirme isso. Mas os relatos dos moradores, das pessoas que já tiveram algum tipo de sintoma e procuraram, é de que não há espaço, elas são recomendadas a voltar para casa e fazer o isolamento em casa. E se piorar muito assim, você chamar. Mas você chamar uma ambulância, o SAMU, mas você fica essa insegurança de que será que eu vou ser atendido? Será que se acontecer alguma coisa muito mais grave e tiver ali minutos de vida, eu vou conseguir ser atendido? Chegaram os testes rápidos na periferia para as pessoas com sintomas? Aqui próximo de casa eu não tenho essa informação. Eu não tenho pessoas que, na real, fizeram o teste. E essa é uma outra questão. Assim. As pessoas que chegam a fazer o teste e que falaram com a gente, que deram entrevistas nesse período de pandemia, são as pessoas que estavam muito graves, assim, estavam com sintomas muito intensos do coronavírus e fizeram esse teste para ver se de fato tinham. Só que esse teste, você faz o teste, mas também você não tem uma resposta, porque tem um dos nossos entrevistados, o Rafael de Cidade Tiradentes, Zona Leste aqui, ele ficou mais de 30 dias para saber se tinha ou não coronavírus. Então você faz o teste, mas também não tem um retorno rápido. Então, em que medida ter o teste também adianta? É um problema estrutural, assim, que vai de ponta a ponta.
Você acha que a situação do coronavírus também piorou a situação das pessoas como uma doença crônica, por exemplo? As pessoas que já eram doentes, a situação da pandemia piorou, sim, eu acredito que sim. A própria questão do atendimento, de que as pessoas não conseguem acessar agora esses medicamentos que elas acessavam até algumas semanas atrás de forma fácil ou periódica, é um sinal de que a saúde ficou ruim para todo mundo. Assim. E as outras doenças que aconteceram antes da pandemia continuam acontecendo. Então a gente tem um acréscimo de doença, mas o retorno do poder público desses espaços não atende à demanda que aumentou. Segundo dados do IBGE de fevereiro, na Grande São Paulo o trabalho informal é a principal ocupação de 30% da população. É possível parar de trabalhar na periferia? Essa questão que eu citei dos imigrantes e, de fato, as pessoas das periferias, a maior parte delas trabalham como informais, e por isso que a dependência pelo auxílio emergencial aumenta. E a gente registrou, o Mural mesmo fez várias matérias sobre essas filas imensas, essas aglomerações que estavam em frente a caixas econômicas, aos bancos. Porque é isso, as pessoas são informais, então eu trabalho hoje para ter dinheiro amanhã, para comer amanhã. Aí se eu não trabalho hoje, se esse dinheiro não vem, eu não consigo ficar em casa esperando quando essa parcela vir. Eu preciso desse dinheiro agora. Então as pessoas realmente não... Aí, por exemplo, tem toda uma questão de que esses movimentos, essas igrejas também que estão fazendo essas entregas de alimentos, não conseguem atender a todos. Então, se, por exemplo, eu preciso do auxílio, o auxílio não vem, eu preciso comer, também não consigo nenhuma doação, nenhum espaço que me atenda. O que eu faço? Então, eu vou para a rua. Aí, sobrecarrega, e por outro lado, o isolamento social nas periferias fica difícil por conta disso também. Ele fala, as periferias não param. Mas os formais estão lá, onde moram os formais. Então, as pessoas saem para ir para os bairros centrais, como os entregadores de aplicativos, e até mesmo as pessoas que fazem negócio e que têm comércio no próprio bairro, elas não ficam em casa. Então, um senhor que tem um bar, por exemplo, ele vai ter que abrir o bar. Uma pessoa que tem um restaurante, ela vai continuar abrindo para gerar renda. Ô, Lucas, e houve um aumento dos preços com o coronavírus? O aumento que a gente percebeu foi desses itens de higiene mesmo. Por exemplo, uma máscara por R$5 é muito caro, por exemplo. Porque a gente nunca consumiu máscaras assim, tão em grande quantidade. Mas R$5, por exemplo, é um preço caro. Mas o que a gente registrou de fato e que a gente tem informação que aumentou é o álcool gel. Então, frascos muito pequenos, sei lá, de 300, 400 ml, chegavam a custar R$15 nos bairros. Eu tenho alguns relatos que eu recebi. A gente teve do gás, né, o gás de cozinha, e aí a gente teve casos de pessoas dizendo que chegou a pagar R$150 no botijão de gás, sendo que ele é cerca de R$60, R$70, né? Lucas, estão chegando doações de organizações, das igrejas, por exemplo? Sim, essas igrejas também são as que estão auxiliando as pessoas nesse momento. Assim, muitas igrejas evangélicas e igrejas católicas também. Outra questão, outro trabalho que é voluntário, que está nesse campo da caridade, que é feito por religiosos, é a entrega de comida, de refeições para as pessoas que estão em situação de rua. Então, aqui na minha rua, toda noite as pessoas que vivem em situação de rua recebem essas alimentações à noite. Às vezes chegam a vir, 2, 3 carros por noite para alimentar as pessoas e para dar conta dessa demanda. Porque também é uma população que muitas vezes não consegue acessar um bom prato ou essas outras doações de cesta básica de igrejas, por exemplo. Mas você percebeu que essa realidade acrescentou? Mais pessoas precisam de essa ajuda? Sim, mais pessoas precisam. É por conta desse corte na renda, essa falta de faturamento no comércio, essa falta de trabalho, essas demissões que a Cíntia comentou também. As pessoas que já passavam alguma necessidade, que não tinham muitas condições ou estavam em situação de vulnerabilidade social,
elas já sofriam com a sociedade, mas agora com essa crise que, de modo geral, está prejudicando a todo mundo, essas que já não acessavam têm menos acessos e estão encontrando mais dificuldade para encontrar comida, enfim, essas... Por outro lado, aumentou também percebi que aumentou esses serviços, essas pessoas que doavam. Sobre essa questão da educação, um artigo recente da Folha afirma que menos da metade dos alunos da rede estadual acessam o ensino online durante a quarentena. As crianças da periferia estão sendo excluídas? Eu tenho certeza absoluta. Assim. A gente tem uma questão, tem o IAD, que foi essa plataforma que o Estado e o município diz que ofereceu e que oferece a essas crianças, mas tem uma questão que também é estrutural, a questão da internet, nas periferias, nas favelas. E eu acho até que, não sei em que medida esse dado dos 40%, menos que esse dado que a matéria deu, se ainda não é muito menos, porque pode ser que esses alunos fizeram uma primeira inscrição, um primeiro acesso, mas não quer dizer que elas estão frequentando diariamente essas aulas. Se ele tiver mais de 2 crianças que precisam usar o celular, só tem um celular e precisa usar para estudar, como é que eles fazem nessa dinâmica? Aí a gente pensou, tem material que eles estão distribuindo aí, um material físico, mas ainda não chegou até ali. Então, tem sido muito complicado, porque é uma coisa que nunca se foi pensado que precisaria ter uma estrutura, né? E o acompanhamento dessas crianças também nos estudos, porque também não é dar o celular e falar, estuda aí, a matéria está aí, pega as atividades e faz. Tem que ter o acompanhamento dos pais, mas também se os pais, se os responsáveis estão no cuidado atrás de uma renda, por exemplo, para ter comida em casa, não vai conseguir dar atenção pro estudo dos filhos. Então, eu acho que essas crianças nas periferias, como todos, estão muito com esses materiais todos. Aí a gente tem uma educação no país que já é desigual, aí com essa questão de internet, enfim, com essa pandemia, com esse isolamento, essa coisa fica muito pior. Né? Em meio a tantos problemas que a gente discutiu durante esse tempo aqui, daria para você que está todo dia na rua e vendo ações e acompanhando o trabalho das pessoas aí em Guaianazes, você poderia destacar algum projeto positivo que você tenha visto? Eu sou muito pessimista, assim, então nesses últimos dias eu vi alguma, porque muito se discute, muito se fala, mas poucas coisas saem na prática, funcionam e chegam aqui na rua, chegam nos bairros, né? Então, eu acho que a gente está uma crise, todo mundo diz, isso também é sem precedentes, nunca aconteceu, está novo para todo mundo. Mas a pobreza não é nova, não surgiu com a pandemia. Sempre atingiu todo mundo, sobretudo, e sempre os mais impactados são os mais pobres, que moram em áreas de risco, que moram nas periferias. E uma pergunta final para vocês dois como vocês veem a realidade depois do coronavírus? A perspectiva não é positiva, né? Então, assim, é um período que a gente sabe que vai voltar bem complicado, que essas desigualdades vão ser muito maiores, mas que daqui para frente, pós-pandemia, a gente pensar o quanto olhar para essas regiões, o quanto olhar para essas pessoas que vivem lá, enquanto dá estrutura, enquanto a gente tem uma igualdade na sociedade como um todo, ela é importante, principalmente em situações como essas, mas ela também é necessária no dia a dia das pessoas. Porque é isso, ela pergunta se depois vai ter estrutura para atender, assistência para atender todas as pessoas. Se a gente não está tendo agora, quiçá depois, né? Muito provavelmente, assim, quase certeza que não. E alguns especialistas, alguns estudiosos já falam de novos pobres, assim. É uma expressão horrível de dizer, mas infelizmente é uma realidade que a gente está aí mesmo. Então, acho que o cenário desse pós-pandemia, esse novo, se a gente pode chamar de novo normal, é um novo normal muito ruim, uma sociedade muito mais desigual, assim. Eu não consigo olhar com bons olhos ou com esse olhar de good vibes, assim, de que esse momento é para nos melhorar e que nós, enquanto sociedade, a gente vai voltar novos seres, renovados, iluminados, prontos a ajudar. Porque, de fato, não foi essa primeira crise, primeira pandemia que faz a gente ficar em casa, por exemplo.
Mas o Brasil, o mundo viveu outras crises, outras questões que impactaram a todos e a gente nunca... E a gente está nessa situação que a gente estava até 2 meses atrás. Então, acho que não é essa pandemia que vai fazer com que a gente reconheça as desigualdades e que a gente mude em prol de um futuro melhor. Eu acho que vai cair, sobretudo, nas costas de quem sempre foi mais prejudicado, que são os mais pobres. Obrigada, Lucas. Obrigada, Cíntia, pela contribuição, por terem aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo espaço. Quer falar? Não, é isso. Eu queria agradecer o espaço, dizer que eu gostei da conversa e é bom saber que essas questões estão sendo pensadas por outras pessoas também, estão sendo levadas em conta dentro desse debate.